essa parte mais do orçamento das unidades acadêmicas, eu vou passar um pouquinho mais rápido a questão de algumas informações que já foram publicadas no PGO, mas eu acho importante também colocar aqui, tá? Nesse momento que é um público mais expandido, digamos assim, em relação ao público que a gente apresentou no Conselho, tá? Essa é a resolução que aprovou o Plano de Gestão Orçamentária e o nosso documento do Plano de Gestão Orçamentária de 2025, em alusão aos 15 anos da UFOPA. Bom, descentralização das unidades, nosso orçamento, a gente sempre descentraliza 10% do nosso custeio discricionário, tá? Fica em torno de 3.793, esse ano ficou específico para a descentralização da matriz orçamentária para as unidades acadêmicas e administrativas. Dentro dessa ramificação, né, a gente tem 2.500.000 distribuídos entre essas rubricas para graduação, 500 mil para pós, 680 mil para unidades administrativas, 97 mil para a participação dos conselheiros virem para as reuniões dos conselhos, tá? Além de 20 mil para a subestação de por aluna, que é uma demanda relativamente nova que a gente tem recebido, né? E assim que foi composto a questão do orçamento que é descentralizado para as unidades e que as unidades têm gestão e autonomia sobre a sua execução. Bom, falando um pouquinho sobre matriz, né, das acadêmicas, sede e camp, a matriz orçamentária é um mecanismo utilizado para a distribuição dos recursos financeiros para as unidades acadêmicas e administrativas da UFOPA, e ela leva em consideração alguns indicadores, né? As unidades acadêmicas de graduação, ela considera o aluno equivalente da graduação, a qualificação docente, professor equivalente, quadro de referência e projetos e resultados. Tá? A pós considera média de alunos ingressantes, média de docentes por alunos, nota do programa, peso do nível do curso, peso da área de conhecimento e peso do tipo de curso. Tá? Lembrando que essa matriz de pós ela foi elaborada e aprovada pelo Comitê de Gestor de Pós-Graduação da UFOPA. Tá? E a gente, como DIPLAN, a gente não tem autonomia para alterar, né, essas matrizes assim, de forma isolada. A gente precisa de todo um comitê, né, acredito, para que a gente possa pensar em conjunto sobre esses indicadores. Tá? Unidades administrativas levam em consideração o quadro, né, de referência e número de diretorias e coordenações. Essa é a matriz consolidada, né, da sede dos campi com os respectivos indicadores, tá? E a pós-graduação e o total do orçamento de graduação e pós por unidade gestora, certo? Lembrando que a gente tem um novo campus, que é o campus de Rurópolis, que recebeu um recurso agora para começar a iniciar suas atividades em 2025. A nossa matriz, ela é dividida, né, dentre os indicadores, ela é dividida em 50% do orçamento da unidade, ele vem do indicador de aluno equivalente. Os demais 50% são divididos entre os indicadores de qualidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Esse é o orçamento dos institutos, com um comparativo entre 2024 e 2025, também foi apresentado na reunião do Conselho, vou passar. Algumas análises que a gente fez, né, para o PGO foi que mesmo considerando o crescimento de 5% no orçamento geral da UFOPA, se não considerarmos o campus de Rurópolis e 7% se for considerado, né, a gente manteve esse crescimento de 5%, lembrando que a gente só recebeu um crescimento de 4,4% relativo ao custeio discricionário. Tá? E em relação aos que perdem orçamento na matriz, elas foram impactadas pelos seguintes indicadores: aluno equivalente e projetos e resultados. Ou seja, a unidade precisa estudar como fazer para melhor consolidar seus indicadores, conseguir melhorar seus indicadores para garantir mais orçamento. Essa é a matriz de pós-graduação também, com os indicadores de cada programa. Tá? Renata? Sim.
Desculpa te interromper, acho que a Ana Maria, ela pediu para voltar uns slides aí no chat. Ah, tá, porque eu não estou vendo. Volte à tela anterior. Qual a tela, professora? Deixa eu colocar aqui. Essa? Essa? Posso passar? Vocês precisam falar, porque eu não consigo ver aqui. Ok, obrigada. Bom, continuando. Ah, tá, gente, aproveitando que eu estou vendo aqui no chat, a Poliane colocou uma lista de frequência, tá? Por favor, assinem a lista de frequência para a gente registrar, tá? E é importante a participação de vocês nas demais oficinas que forem mais, assim, interessantes para cada um, tá bom? Bom, esse é o comparativo da pós-graduação, né, por programa. As análises, né, que a pós teve um crescimento de 18% esse orçamento, acima do crescimento da Peloa, que foi de 4,4%, também por conta dos mestrados, de alguns mestrados novos que tivemos, né, e os mestrados profissional em educação, mestrado profissional em educação escolar indígena, RACAN e DINE foram encerrados, mas a gente tem hoje 23 programas de pós-graduação, destes 8 são novos e ainda não compõem o rateio da matriz, tá? Porque eles não têm, digamos assim, os indicadores, né? A gente não consegue mensurar indicadores por serem novos, mas eles recebem um aporte inicial de 10 mil para cada programa de mestrado e 15 mil para os doutorados. Aí, quando eles começarem a ter alunos, começarem a conseguir mensurar seus indicadores, eles saem da categoria de programas novos. Matriz das administrativas também, os indicadores da matriz administrativa estão diretamente relacionados à quantidade de servidores da unidade, bem como o tamanho do setor, que é o número de diretorias e coordenações, né? Importante, os recursos descentralizados via matriz devem ser direcionados a todas as demandas de funcionamento da unidade, participação de fóruns, etc. Isso vale tanto para a administrativa quanto para a acadêmica, tá? Essa é a matriz das administrativas. Aqui, mesmo com o crescimento de 5% do orçamento geral, a reitoria perde orçamento por conta da redução do seu indicador de diretorias e coordenações, e a Proplant e Proplan tiveram um aumento de uma coordenação em cada pró-reitoria, por isso o aumento do orçamento. Agora vamos lá, eventos institucionais, era o que eu ia falar, né, mais especificamente para vocês. É uma das rubricas do PGO mais difíceis de serem mapeadas, mesmo com todo o orçamento, com todo o esforço da equipe. Por quê, né, que isso acontece? Execuções de vários eventos em um mesmo empenho. Essa é uma principal causa que a gente consegue mapear em relação a esses eventos, né? Isso eu falo em termos até de execução de quantitativo, tá? Às vezes, por exemplo, a unidade aprova um evento, recebe lá 10 mil para aquele evento, aí ela executa 5 mil nesse evento, sobra os 5 mil, ela já coloca um outro evento lá naquele meio, não informa a Diplan que vai ser executado um outro evento com aquele recurso, e aí o que aparece? Aparece nos relatórios que ela executou, por exemplo, 10 mil com aquele evento, e na verdade não foi. Então, essas análises finas que a Proplan, a Diplan, ela não consegue visualizar, era disso que eu estava falando. Cada gestor precisa analisar seu orçamento, precisa verificar a qualidade dessa informação. Então, nos relatórios dos eventos que cada pró-reitoria, que cada unidade precisa fazer, né, de prestação de contas, precisa constar essas informações no nível bem detalhado, tá? Qual a consequência disso? Dificuldade em mapear a execução da despesa, tá? Retrabalhos nos fluxos de acompanhamento, tanto para a unidade gestora do recurso, quanto para a equipe de orçamento da instituição. A gente tem muito retrabalho em termos de acompanhamento de eventos, acompanhamento de eventos e ações de desenvolvimento institucional, tá?
precisa ter esse cuidado maior, porque é como se fosse uma rubrica lá única que aí, a cada alteração, a cada replanejamento, precisa ser informada de plano, para que a gente consiga mapear melhor a execução dessa despesa. Também, a causa também não será possível mapear essa execução via sistemas de automação já utilizados na UFOPA, tá? A análise se torna mais manual, portanto, passível de erros. O que é isso? Vocês viram lá que eu apresentei que a Adplan, ela tem inúmeras categorias e subcategorias do PGO. A gente trabalha aqui internamente com base de dados, né, que analisam esses indicadores, que a gente consolida essas informações para que ela possa trazer uma análise mais tempestiva para a gente. Tá? Não teria como manualmente a gente analisar todas aquelas subcategorias. Então, a gente trabalha aqui, né, com essas automações, esses sistemas de automações, que vale ressaltar, a gente aprendeu assim, meio que foi aprendendo, né, em YouTube, depois, muito depois que veio um curso de capacitação, mas a gente foi sempre buscando essa melhoria no desenvolvimento do nosso trabalho aqui. E só que nas rubricas de eventos e ações de DI são as rubricas que são mais amplas e a gente não consegue saber a real execução dessa rubrica, né, no nível de detalhe que a gente gostaria. Então, eu faço aqui o apelo, eu acho que a gente vai tratar disso mais lá na frente, em outras rubricas, né, em outras oficinas, perdão, mas já faço aqui o apelo para que gestores de eventos e ações de DI possam acompanhar esse orçamento de uma forma mais próxima, um acompanhamento mais fino. Tá? Proposta, né, de solução. Primeira coisa, elaborar uma agenda de realização de eventos com os dados dos meses a serem executados e passar isso para a Adplan, para que também a gente possa planejar a questão de cronograma de desembolso com base nessa agenda, certo? Solicitar o recurso por evento para a Adplan, seguindo os fluxos de descentralização e cronogramas de desembolso que vocês vão aprender mais lá na frente nas outras oficinas. Informar a Adplan caso haja alteração dos valores dos eventos, a fim de ajustar no replanejamento dessa rubrica. Aquela situação que eu falei para vocês. O evento é 10 mil e eu só usei 5 mil naquele evento. Eu preciso informar que aquele evento custou 5 mil para o FOPA. Porque se eu não informar, vai aparecer, eu vou usar esse recurso com outra ação e aí vai somar tudo, porque ele está naquela mesma estrutura, e vai parecer que aquele evento custou 10 mil. Mas, na verdade, ele custou 5 e eu consegui fazer um novo evento, né, com aquele recurso, com aquela economia que eu tive naquele evento. Tá? Então, é muito importante que os gestores possam fazer essa gestão fina. Né? Essa aqui é o valor, né, dos eventos institucionais, que a professora comentou anteriormente. Ele está dividido, se vocês podem até verificar que ele está dividido por ações. Por exemplo, na ação VIT-RK, tá? Porque é um evento diretamente relacionado a servidores, não tem relação com o aluno direta e nem com o PNAES, ou seja, ele não pode ser executado nem na 20GK, nem no PNAES, nem na 8282, é uma ação específica da VIT-RK, né? Momentos culturais, que tem essa parte mais direcionada ao aluno na 20GK e etc. Tá? Ações de DI também é uma ação, um programa estratégico, né? Aprovado no PGO. São ações diretamente relacionadas aos objetivos estratégicos do PDI. É uma rubrica passiva de todas as informações relacionadas a eventos, como eu comentei aqui com vocês. Toda a análise que precisa ser feita para eventos também precisa ser feita para ações de DI. Então, a gestão é a mesma, tá? É a mesma. Precisa ter esse cuidado. Orientações mesmas também. Agenda de realização dos eventos, das ações de DI, né? Que eu chamo ADI, né? Para simplificar. Informar de plano caso haja alguma alteração nesse planejamento,
tá? E solicitar os recursos por demanda. Bom, matriz Andifes, né? Eu trouxe aqui uma informação para demonstrar para vocês a importância das unidades acompanharem seus indicadores, tá? Da matriz orçamentária. Que um é o indicador de aluno equivalente da graduação, que é o nosso TAEG, né? Falando em termos de matriz MEC, tá? Matriz OCC. Mensurado a partir do tamanho da instituição. Esse indicador ele tem um peso de 90% do nosso orçamento, tá? Para o MEC. Ou seja, a gente precisa melhorar esse indicador para conseguir mais recurso a cada ano, tá? Para aumentar o TAEG em cursos novos, que existe uma diferença, a gente precisa focar na redução da evasão e aumentar a quantidade de matrículas. Para aumentar o nosso TAEG em cursos consolidados, que são cursos que já existem há mais de 10 anos, novos, o MEC considera cursos com menos de 10 anos, tá? E consolidados com mais de 10 anos. A gente precisa, para os consolidados, otimizar o número de concluintes, mantendo uma taxa de sucesso consistente. Olha só, matematicamente foi comprovado que a cada um aluno concluinte corresponde a 3,2 alunos ingressantes no cálculo do TAEG para cursos consolidados de aluno equivalente. Então, essa é a importância que a gente precisa dar, né? Nós precisamos formar nossos alunos, porque isso tem um peso muito grande, né, na nossa matriz orçamentária, tá? Ingressantes também, tá? Mas a questão dos concluintes é fundamental. Questão de eficiência e eficácia da instituição. Ela é mensurada a partir da qualidade, né? A relação de aluno equivalente por professor equivalente. Tá? E ela mensura a qualidade dos cursos ofertados nas instituições e ela tem um peso de 10%. Ela é baseada nos conceitos constantes nas bases de dados do INEP e da CAPES. Tá? Então, vamos, quando pensar a unidade acadêmica, pensar, né, em estratégias para melhorar seu orçamento, melhorar seus indicadores, pensar em ações que vão fortalecer o aumento desse indicador. Esse é o orçamento geral, né, das acadêmicas, tanto de graduação, pós, fazenda experimental, o total por unidade, das unidades acadêmicas e administrativas. Orçamento de apoio estudantil, a gente aprovou esse ano 14 milhões para apoio estudantil. Tanto ações, entre todas as ações orçamentárias, PNAE, GK, tá? No nosso PGO, né, o histórico é um dos anos que mais a gente tem ações planejadas para apoio estudantil, 14 milhões. A gente teve uma projeção de encerramento de 11 milhões em 2024. E só que as demandas recebidas para o PGO de 2024, não, perdão, PGO de 2025 foram 16 milhões. Ou seja, 2 milhões a gente teve que reduzir, porque a gente não tinha orçamento para isso, tá? E aí não foi possível incluir todas as demandas que a gente recebeu, mas a gente tem hoje um orçamento de 14 milhões aprovado para o PNAES, sendo 11 milhões na parte do PNAES, 2 milhões em fomento, 580 mil em funcionamento. Importante, a execução de 2024 foi bem menor que o projetado para 2025. É preciso estar atento aos prazos para elaboração de editais, bem como os limites orçamentários estabelecidos, e não concentrá-los apenas no segundo semestre. A gente teve até um agravante ano passado, que foi a greve, tudo bem. Mas esse ano, como não tem greve, né, a gente precisa direcionar, e não só editais, tá? Eventos, ações de DI, ações das unidades, concentrar uniformemente entre o ano para que não sejam concentradas ações específicas no segundo semestre, que muitas vezes nem conseguem ser realizadas. Esses são os editais aprovados no PGO 2025, tá? PROS, por pró-reitoria, por ação orçamentária. Passando.
Orçamento de contratos. É uma das maiores rubricas do orçamento da universidade, tá? A gente aprovou 29.700.000 no orçamento. A gente tem agora o orçamento, ele praticamente está igual ao orçamento de 2024 e isso é preocupante, tá? Porque as nossas demandas para orçamento de contratos foram de 35 milhões, tá? E assim, a estratégia esse ano foi não reduzir o orçamento das unidades acadêmicas, não reduzir o orçamento das atividades fins e tentar manter ao máximo o orçamento desses contratos, tá? Então, a gente precisa fazer, aqui ficar o alerta para os fiscais de contratos que estão aqui presentes, né? Participem, por favor, da oficina de gestão e acompanhamento de contratos, que é super importante a gente acompanhar e fazer a gestão fina desse orçamento. Bom, hoje o nosso orçamento de contratos ele está dividido 52% são despesas fixas, ou seja, a gente não consegue nem ter gestão para redução, fazer uma ação de contingenciamento, nada. A gente precisa pagar, né? Todos os meses são despesas fixas. Variáveis, 38%. Fixas e variáveis, 9%, né? Que são contratos que têm tanto uma parte fixa quanto uma parte variável. Tá? Por exemplo, contrato de manutenção de refrigeração, existe uma parte que ele é pago fixo de mão de obra e existe a parte de aquisição de peças que é variável, que depende da demanda, né? E novos contratos de 2025, 1%. Praticamente a gente não teve novos contratos devido aos limites orçamentários. Importante também, o orçamento de contratos foi aprovado praticamente sem crescimento, como eu falei, né? Apesar da universidade estar crescendo exponencialmente nos últimos anos, dessa forma o acompanhamento deve ser o mais criterioso possível para evitar perdas orçamentárias. Gente, estou falando um pouquinho rápido porque estou com receio de o meu tempo não ser suficiente, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Esse é o orçamento de contratos geral, por categoria, fixa, variável, contratos fixos e variáveis, contratos descontinuados em 2025, a gente teve a alocação do galpão da DAP, graças a Deus a gente conseguiu sair do aluguel efetivamente, né, na UFOPA, no Tanix, e o tripulação do Abaré, que vai ser executado via captação própria. Orçamento de gestão institucional, né? Tivemos, essa rubrica já foi bem maior, só que a gente conseguiu estruturar ela, direcionar as ações estratégicas que estavam nelas para ações de DI, para as outras demandas, né? E aí a gente ainda tem aqui biotérias, subestações por ondas. Tem uma rubrica nova, né? Que é o projeto Ciclo de Cuidados da Mulher, que foi aprovado um novo projeto nesse PGO, e a implantação de novos cursos, tá? Para dar subsídio aos cursos que estão se estruturando. Esse é o orçamento de capacitação, foi aprovado 400 mil, né, esse ano para o orçamento de capacitação, ação 4572, para quem não lembra, né, o orçamento de capacitação ele é planejado pela Progep, tá? A gente não tem gestão sobre esse planejamento diretamente, né, claro, e elas fizeram o planejamento dessa forma, estruturado nessas ações, tá? O orçamento de capacitação teve uma redução de 200 mil, 33% menor que o ano passado, devido aos limites orçamentários. Tá? A gente teve essa redução nessa ação. E o orçamento ele foi planejado para contemplar as diversas ações de capacitação, tanto da sede quanto os campos. Okay? Orçamento de anuidades, aquela ação da 00PW, que eu falei para vocês, que a gente precisa pagar essas anuidades, tá? Que já temos vínculo, né? Que já temos os contratos, vínculo com essas instituições. Aqui são as unidades demandantes. Como eu falei, as unidades que possuem orçamento aprovado para pagamento de anuidades, que não forem executar esse recurso totalmente, vão precisar informar a DIPLAN com antecedência mínima de 3 meses, ou seja, pelo menos até setembro desse ano, para evitar perdas de recursos, a fim de ter tempo hábil para efetuar alterações orçamentárias no MEC.
que aconteceu ano passado? A unidade não conseguiu executar esse recurso. Quando informou a Adplan, já não tinha mais tempo hábil para a gente alterar o orçamento. E eu não consigo executar esse orçamento dessa ação em outra despesa. Ou seja, o orçamento ele fica engessado nessa ação. Então, é preciso ter um cuidado especial com o orçamento, com todas as unidades que recebem orçamento da ação 00PW, precisam acompanhar seu orçamento, tá? E se não forem usar, precisam informar a Adplan que o orçamento não será usado para que a gente possa recolher e fazer as alterações devidas. Investimentos. A gente teve esse ano investimento aprovado no PJ de 350 mil, na verdade, que a gente tirou do nosso custeio para alocar em investimentos, porque não veio o orçamento de investimento na LOA, tá? Esse orçamento de investimento será executado, o orçamento de investimentos, na verdade, das obras, né, vai ser executado via TED, considerando o PAC aprovado, e não será disponibilizado na LOA, tá? Então, esse orçamento de investimentos aqui são para algumas demandas emergenciais que não são de obras. As obras aprovadas para a UFOPA hoje, para 2025, é o BNT3, né? O prédio do campus de Oriximiná, do campus de Óbidos e do campus de Rurópolis. Okay?